Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Estou aqui de volta, aqui na Resgate, hoje trazendo uma palavra de reflexão para vocês. Antes, porém, eu já queria pedir a tua ajuda, né? Para que você nos ajudasse divulgando esse trabalho, divulgando esse projeto da Resgate, né? Que você possa se inscrever no nosso canal, né? É um trabalho de formiguinha, mas que pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo, né? E eu gostaria muito que você nos ajudasse se inscrevendo, compartilhando, deixando lá o seu joinha para nós. Isso é muito importante para que esse vídeo possa rodar mais e mais pessoas possam ser alcançadas no momento em que estamos vivendo, um momento muito difícil, né, para o Evangelho, e vocês vão entender por quê ao longo desse vídeo aqui, né? Eu também tenho aqui, você já viu aqui na página aqui, apoio o projeto Resgate, tem um Pix ali. Por que isso, Nivaldo? Por que esse Pix? Vocês sabem que dificilmente eu faço isso, eu peço. Só que eu preciso dar uma melhorada nisso aqui, porque eu tenho pessoas que ao longo da semana pregam de São Paulo, pregam de Joinville, pessoas que estão pregando de fora, e eu preciso dar uma melhorada, né, nessa interação, né, com o link, com essas pessoas, inclusive com os nossos ouvintes que estão crescendo. Hoje a gente tem um número de ouvintes lá em São Paulo, nós temos ouvintes lá no Rio de Janeiro, em Mangaratiba, aqui em Curitiba, nós temos, já está se espalhando muito, e eu preciso também acompanhar, né, para poder dar uma resposta, né, adequada a essas pessoas. E eu não sou do tipo que acha que porque é para Jesus tem que ser feito de qualquer jeito. Não, eu quero melhorar. E por outro lado, né, eu também trabalho de uma maneira um pouco mais difícil do que os outros, porque eu não sou jornalista, eu não sou radialista, eu não sou pastor, eu sou um voluntário do Senhor. Eu quero fazer o melhor que eu puder para o Senhor. Então eu me coloco aqui como instrumento. E eu creio, né, que o Senhor, assim como ele já tem ao longo desses anos trabalhado nessa rádio, a cada ano que passa ela dá uma crescida melhor, ela tem dado respostas melhor, e eu creio nisso, que é o Senhor quem faz. Então, por isso, eu coloco isso aqui, porque eu preciso dar uma melhorada, né, para que a gente possa alcançar mais vidas. Então, fique bem à vontade, eu já tenho algumas pessoas que me ajudam aqui, porque alguns que estiveram aqui, inclusive, viram as despesas que a gente tem diária, né, e eu não consigo mais sustentar tudo sozinho, né, então eu preciso da tua ajuda. Pois bem, querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel 2:6, diz assim a palavra do Senhor: E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Embora sejam uma nação rebelde. Queridos, ultimamente eu tenho recebido assim, muito vídeos do YouTube, lá do Facebook, mensagens que as pessoas mandam para mim, os amigos mandam, né? Falando sobre tudo que está acontecendo, injustiças e uma série de coisas, perseguições. Olha, a igreja vai ser perseguida, olha, nós vamos ser perseguidos. E eu vejo isso, as pessoas falam isso com um certo pavor, medo mesmo. E aí eu fico lá me perguntar o seguinte, queridos: o que está acontecendo com nós? Porque a palavra diz o seguinte: a fé lança fora todo o medo. Ora, se a fé lança fora todo o medo, e se eu estou com medo, então é porque o medo lança fora a minha fé. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes o que está faltando para nós, querido, é uma constância da nossa fé no dia a dia, fora da igreja, fora do domingo, por exemplo. O que é que Deus encontra quando Ele olha para mim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no meu trabalho, no colégio, nas minhas viagens, nos meus passeios? O que é que eu tenho feito que Deus pode olhar e desagradar a ponto de me dar medo da volta dele? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Por que o medo? Por que o medo? Se tudo que eu faço aqui, queridos, tudo que eu tenho trabalhado aqui nessa rádio, é levar você a ter uma posição de fé, a entender que nós estamos aqui temporariamente, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Certo? Então, ainda, porque é muito fácil dizer, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, parece, as pessoas falam isso como se fosse uma poesia, e não é. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. A volta de Jesus, preste atenção. A volta de Jesus não é uma ficção. A volta de Jesus é uma realidade. Ela vai acontecer. As perseguições vão acontecer. Isso não é ficção, é realidade.
É realidade. Mas tudo isso já está foi previamente avisado para nós, colocados para nós. Então, queridos, o que é que acontece hoje que eu vejo tanto pavor nas pessoas, tanto medo? Ah, Nivaldo, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Sabe por que que essas coisas estão acontecendo? Porque quando o mal está crescendo em áreas onde nós estamos dando espaço. Porque quando, em vez de nós colocarmos a nossa fé em ação para trabalhar, para mudar essa situação, nós estamos nos acovardando e ficando com medo. É essa que é a grande questão. Quando você tem convicção de quem você é, use a sua fé, queridos. Use a sua fé. Agora, o meu medo, sabe, queridos, eu tenho um grande medo que eu tenho no dia do julgamento, não é das coisas que eu fiz de errado, não. Porque essas eu tenho convicção de que eu vou ser julgado, mas também tenho a convicção de que serei perdoado, porque o Senhor disse que a partir do momento que eu confessasse, Ele me perdoaria. E Ele já me perdoou. Porém, queridos, há uma outra questão aqui que eu quero falar para você, que o meu grande medo é ser julgado pelas coisas que eu deixei de fazer. Quando? A partir do momento que eu me converti ao Senhor, que eu disse sim para o Senhor, tá? Ele diz que a palavra diz que aqueles que o receberam, lhe foi lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Portanto, agora eu sou filho de Deus. Agora eu represento Ele. Tudo que eu faço lá fora agora, sabe? É a imagem de Deus que está sendo reproduzida através da minha vida. Do lado bom ou do lado ruim? Então, se eu fizer uma autocrítica hoje do que eu tenho feito após o meu novo nascimento, eu tenho que perguntar: o que é que está na minha frente aqui? O que é que está sendo, no meu dia a dia, está sendo trabalhado? A minha carne ou o espírito? E é difícil, querido. Sabe por quê? Porque as pessoas têm buscado constantemente aquilo que é palpável, aquilo que é materialismo. As pessoas não conseguem mais amar, até porque houve uma leva de pastores, não sei se foi o Rica que eu ouvi falar, que nós tivemos um momento aí em que os pastores ensinaram as pessoas a amar mais o mundo do que a Deus. Como, Nivaldo? As pessoas, você ia na igreja, a pessoa diz: olha, Deus vai te dar uma casa, se você vir para Deus, vai te dar um carro, Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar um noivo, Deus vai te dar um marido, só coisas materiais. Mas e a salvação? Onde é que ficou a salvação? Onde é que ficou a graça? Hã? Então, as pessoas começaram a trabalhar o materialismo. E o materialismo, queridos, não é fé. Quando você só quer trabalhar aquilo que você vê, buscar as coisas desse mundo, isso não é fé. Fé, queridos, é você saber que há um Deus que cuida de você 24 horas por dia, independente das circunstâncias. É você saber quem você é em Cristo Jesus. A fé, sabe o que é que o inimigo faz? Ele tenta tirar a sua identidade. Você lembra quando Jesus é batizado e logo em seguida o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado? Mas um pouquinho antes disso, a palavra do Pai, o céu se abre e vem o Espírito Santo, vem em forma de pomba, e ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas logo em seguida que ele é levado para o deserto, o que é que o inimigo faz? Ele diz: tu és o filho de Deus. Olha, ele tirando, colocando a dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és o filho de Deus. Ele veio com a palavra. Mas ele estava diante de alguém que era a palavra, que vivia e que tinha tomado posse desta palavra. A pergunta que eu faço para você hoje: você já tomou posse dessa palavra, de quem você é? E quando eu falo em ser, querido, não é o ser de domingo dentro da igreja. É o ser de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. É o ser da perseverança, daquele que persevera na fé, daquele que persevera no caminho. E o que é perseverar no caminho? É tratar das coisas do Pai. Ah, Nivaldo, então, eu vou ver. Não, deixa eu explicar para você, eu já cansei de falar isso. Deus nos deu 24 horas para nós. Tem 8 horas que Ele não vai me cobrar, que é 8 horas para o meu descanso. Tem 8 horas que Ele me dá para me ganhar o sustento do dia a dia para minha família, que é o meu trabalho. E as 8 horas que sobram, o que é que eu faço delas? Onde é que eu tenho investido? Nas coisas do Senhor ou na minha vontade própria, na minha carne? O que é que eu tenho procurado alimentar? Meu espírito ou a minha carne, os meus desejos pessoais? Né?
A gente está sempre querendo mais. Se Deus te dá um carro hoje, você quer outro. Você compra um celular hoje, aí daqui a pouco o outro compra um celular mais caro, e às vezes você nem pode comprar, mas você vai lá e vai se endividar. E aí quando chega esses momentos em que você começa a ver que o tempo está se afunilando, porque a cada dia que passa se aproxima mais a volta do Senhor, aí vem o pânico, vem o medo. Por quê? Porque eu não estou vivendo, querido, essa é a realidade. Nós não estamos vivendo no centro da vontade de Deus, nós estamos vivendo no centro da nossa vontade, do nosso querer. Aí isso sim causa o pânico e causa o medo. Por quê? Porque onde há uma vida consagrada com Cristo, não há espaço para o medo. Porque nós temos a convicção, a certeza de quem nós somos para o Senhor. Nós somos filhos. E como filhos nós temos o nosso lugar reservado. E independente das circunstâncias, daquilo que puder acontecer, querido, de perseguições, o Senhor é conosco. Mas o Senhor é com quem? Com aqueles que estão trabalhando. Com aqueles que disseram sim. Com aqueles que foram arregimentados pelo Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele chama porque Ele sabe que você tem, que você pode, que você consegue. Mas depende de você. Porque a parte de Deus Ele faz. Ele já te amou. E não foi você que amou, mas foi Ele que amou primeiro. E quando Ele te chama, quando você confessa a Ele os seus pecados, Ele diz, bom, querido, então ó, vamos fazer o seguinte, daqui para frente é outra coisa. Você não tem mais poder sobre o teu passado, nem o diabo tem, porque o teu passado eu estou apagando agora. Mas o teu futuro, você pode começar a escrever a partir de hoje. E eu estou junto com você para escrever isso. Você não tem poder sobre o teu passado, mas você tem todo o poder sobre o teu futuro. Construa um futuro de fé. Construa um futuro baseado na vontade de Deus, caminhando com o Senhor, trabalhando as coisas do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Simples. Querido, não adianta nós fazer grandes rodeios, grandes pregações. O que o Senhor quer de mim e quer de você, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, é alcançar vidas, tiraram desse mundo. Antes que isso que você tem medo aconteça, alcance vidas e tire, leve, explique, fale para eles. Sem ter vergonha de dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, assuma essa identidade, não deixe que o diabo roube isso de você. Agora, é difícil, sabe por quê, queridos? Porque quando eu me apresento ao mundo como filho de Deus, as pessoas vão começar a olhar o meu comportamento para saber que tipo de filho eu sou. Que tipo de cristão eu sou? Eu consigo amar os meus irmãos? Eu consigo amar e olhar para as pessoas com aquele olhar de compaixão que Jesus olhava a ponto de querer tirá-los daquela situação e levá-los à presença do Senhor? Porque isso dá trabalho, isso despende tempo, isso faz com que eu tenha que deixar de ir no barzinho, que eu tenha que deixar de ir para a televisão. Eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que pedir orientação de Deus para saber como fazer. Porque uma batalha, querido, não é carnal, é espiritual. E batalha espiritual, você não vai lutar com a tua própria carne, você não vai vencer. Batalha espiritual, eu venço de maneira espiritual. E como vencer algo de maneira espiritual? Lá em Efésios fala da couraça, né? Da armadura do Senhor. E que é tudo essa armadura, essa couraça? A armadura é a palavra do Senhor, né? É você estar intimamente ligado com essa palavra. É buscar a orientação de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você que tem vivido esse medo constante da volta do Senhor. Olha que coisa interessante, queridos. A volta do Senhor para nós cristãos precisa ser motivo de alegria. E tem pessoas que também dizem assim, tomara que o Senhor volte logo. Não, queridos. Para que o Senhor volte logo, você tem que dizer assim, Senhor, me dá tempo, eu preciso alcançar mais vidas, eu preciso ter sede. Eu preciso ter sede. Eu preciso ter sede de vidas e buscar mais vidas e levá-los à tua presença. Antes da tua volta, eu quero que essas pessoas recebam, Senhor, recebam a salvação. Chega de pedir coisas materiais, peça, Senhor, salvação. Peça ao Senhor um mover do Espírito Santo dele na tua vida, na tua casa, para que você possa levar pessoas à presença dele. Sabe, queridos, quando aquele homem é levado, não vou citar agora onde está, quando aquele está lá em Mateus, se não me engano, é levado, é descido diante dele, naquele telhado, naquela maca. O que é que Jesus viu naquele homem? Qual era a necessidade daquele homem?
Se eu perguntasse para a maioria das pessoas hoje, é lógico, se ele está aleijado, a necessidade dele é ser curado e andar. Foi isso que Jesus viu? Não. Sabe o que é que Jesus viu? Qual foi a necessidade daquele homem? O que é que ele disse para ele? Perdoados estão os teus pecados. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos buscar esse perdão em Deus. Porque, queridos, aquele homem podia entrar no céu com aquela marca. Eu posso entrar no céu com essa deficiência visual que eu tenho. Eu posso entrar no céu com esse problema que eu estou agora, cardíaco. Com essas coisas não vão me impedir de entrar no céu. Porque isso, inclusive, o homem pode me ajudar a curar, um bom médico. Mas o que um bom médico não faz, o que o homem não faz, é perdoar pecados. Isso só Deus. Isso só Deus. Então é a Ele que você tem que ir. Agora, Ele vai perdoar os teus pecados, mas Ele vai olhar para você e vai dizer assim, será que eu encontro fé nele para que isso aconteça? Então, o que eu quero te dizer nessa tarde, queridos, não tenha medo do que vai acontecer, porque vai acontecer. E uma das coisas que eu quero deixar claro para você, não estou fazendo nenhuma previsão aqui não, querido, sabe? Mas uma das coisas que eu tenho certeza na minha vida é que o Senhor vai voltar, porque não sou eu que digo, Ele disse. Quando Ele estava subindo, Ele disse, vou vos preparar lugar. E Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Acredite, e é como um relâmpago, assim, quando um piscar. Porque nós estamos vivendo, querido, parece que ainda o pastor Júnior estava pregando, que a gente está vivendo tempos de Noé. Ninguém acredita. Ah, poxa, já estão falando isso há tantos anos, eu vou aproveitar a vida mais um pouco. Querido, eu não tenho amanhã, querido, eu não sei se eu vou ter o amanhã. Não sei. Mas uma coisa eu tenho hoje, a certeza de que Deus me ama. Porque senão eu não estaria aqui. Senão Ele não teria me chamado, Ele não teria me escolhido. Agora, esse amor, querido, ele precisa germinar, ele precisa fluir. A semente que o Senhor colocou em mim foi uma semente de amor. Essa semente de amor, ela precisa brotar e precisa frutificar. E como é frutificar? É gerar filhos para o Senhor. Você precisa aprender a gerar filhos para o Senhor. É isso. Quando você estiver envolvido com essas coisas, eu te garanto que não há espaço para o medo. Você vai estar tão envolvido, você vai estar tão envolvido com esse amor que não há espaço para o medo. Porque a fé lança fora todo o medo. Tome posse disso, queridos. Tome posse dessa palavra. E mais uma vez eu te peço a tua ajuda aqui na Resgate. Me ajude a manter esse trabalho no ar. Tá meio difícil, mas eu vou conseguir em nome de Jesus, porque aqui eu quero trabalhar fé. Jesus vai voltar? Com certeza. Com certeza, porque ele disse que viria buscar a sua igreja. Faça parte disso. Faça parte disso, mas de uma maneira alegre. Alegre-se em saber que ele vem te buscar. Porque a tua morada, a nossa morada já está pronta. Nossa morada já está pronta. Mas depende, sim, de mim e de você. Depende daquilo que o Senhor vai encontrar em nós. E como o Senhor vai nos encontrar. Essa aqui é a realidade. Que Deus te abençoe e que você encha o seu coração de fé, alegria e perseverança. Perseverança. Que Deus é Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.